Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio, o rei mais rico da história. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Para quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o rei mais rico e o rei mais sábio da história. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim: deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje para você é: não tenha insensatez. Não seja uma pessoa insensata. É forte, né? A palavra de hoje para você neste vídeo é: não seja uma pessoa insensata. O que é ser insensato? Uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde, uma pessoa que faz as coisas sem pensar, uma pessoa que não aceita repreensão, uma pessoa que não aceita correção, é uma pessoa que vive segundo as suas próprias medidas, uma pessoa que não tem respeito, é uma pessoa que não tem, como é que eu posso dizer, disciplina, é uma pessoa que não tem cautela, prudência. O insensato é ao contrário do prudente. A pessoa que é prudente, ela é sensata, principalmente quando o assunto é na palavra do Senhor, né? Quando o assunto é os caminhos do Senhor, seja sensato nos caminhos do Senhor, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Muitas pessoas zombam da palavra de Deus, mas se você ler aqui esse capítulo 9 de Provérbios, você vai ver o que fala, o que esse capítulo fala sobre os zombadores, sobre o destino dos zombadores, o destino dos insensatos, o destino dos imprudentes e o destino dos adúlteros, em nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos ser sensatos. Essa palavra serve para mim também, porque eu também sou falho, sou pecador, né? Tenho meus defeitos. Então, assim, a sensatez, ela evita muitas coisas ruins acontecerem. Agora, a insensatez faz com que muitas coisas terríveis venham a acontecer em nossas vidas e, consequentemente, atingindo as pessoas ao nosso redor, né? Geralmente familiares ou, de repente, amigos. Uma pessoa que é insensata, ela sempre se prejudica e prejudica quem está ao redor, né? A insensatez é uma imprudência, é uma desobediência, é uma rebeldia, é uma incoerência, né? Pessoas incoerentes, pessoas insensatas seguem qualquer caminho, o caminho que der vontade de seguir. Pessoas sensatas, pessoas prudentes seguem o caminho que nos leva à salvação, os caminhos de Deus, os caminhos da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com a insensatez. A insensatez também pode ser a seguinte coisa: você não ouvir conselhos. Geralmente, conselhos de pessoas que te amam muito. Por exemplo, o filho que não ouve o conselho dos pais, que não ouve o conselho da mãe, que não ouve o conselho do pai, geralmente acaba quebrando a cara. Essa que é a verdade.
Quem não ouve o conselho do pai ou da mãe, isso quando você tem um bom pai, uma boa mãe, né? Que te cuidou, que te criou de uma forma certa, de uma forma correta, que não foi imprudente com a sua criação, que não foi negligente na sua criação, né? Não te abandonou, não te deu as costas, que te criou certinho, tudo direitinho. Um filho que desobedece um pai ou uma mãe que criou ele, que disciplinou ele, ou uma filha que desobedece os pais, não escutam os conselhos dos pais, geralmente acaba quebrando a cara. A mesma coisa é no plano espiritual com Deus. Deus nos mostra o caminho, certo? A palavra dele. Os caminhos dele é a palavra dele, correto? E muitas vezes nós não queremos seguir esse caminho, nós queremos seguir os nossos próprios. Ele sabe que nós vamos quebrar a cara, ele sabe que nós vamos dar com os burros na água, como dizem, né? Não sei se você conhece essa expressão, dar com os burros na água, significa se prejudicar, né? Significa se causar mal, causar algum mal para você, algum dano, né? Então, assim, que nós possamos refletir se nós estamos tendo uma vida sensata ou se nós estamos tendo uma vida insensata. Você, filho, filha, tem seu pai, tem sua mãe, ouça os conselhos dos seus pais e principalmente ouça os conselhos de Deus. Como você vai ouvir os conselhos de Deus? Com a palavra dele, com a Bíblia. A Bíblia são os conselhos que Deus nos dá. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é só conselhos que Deus nos dá para seguir. A questão é essa, seguir os conselhos que Deus nos dá. Aí sim, nós estaremos sendo pessoas sensatas, pessoas prudentes, pessoas coerentes, e com certeza os nossos caminhos irão ser de luz e de paz. Irá ter tribulação, mas Deus irá nos livrar de todas, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Amém, meus irmãos? Minha irmã, meu irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não seja uma pessoa insensata. Se você conhece alguma pessoa insensata, mostre esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa ter um pouco mais de como é que eu posso dizer, de prudência, né? De coerência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um beijo no seu coração, um forte abraço para você e que Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está em João, capítulo de número 14 e o versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler essa passagem? Vamos ler esse versículo? Vamos ver o que Deus quer falar conosco neste vídeo? Vamos ler. Diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje para você nesse vídeo é: Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho que nós devemos seguir. O caminho que nos leva até Jesus é o melhor caminho a ser seguido.
E esse caminho está através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela manda nós meditarmos nela de dia e de noite, para que nós possamos ficar cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. E nós precisamos meditar na palavra de Deus e seguir os caminhos do Senhor, os caminhos que nos levam até Jesus. Muitos são os caminhos que nos levam para outras situações, mas o caminho que nos leva a Jesus é sempre o melhor caminho a ser seguido. E Jesus é o próprio caminho. Jesus é o caminho. Sem Ele, meus irmãos, nós não conseguimos nada. Sem Ele, minha irmã, meu irmão, nós não somos ninguém. Sem Deus, que é o nosso Pai, nós não somos nada. Sem Jesus, que é o Filho de Deus, que é o nosso Mestre, que nos leva até Deus, nós não somos nada. Na verdade, Jesus nos leva até Deus. Jesus é o único que pode nos levar até Deus. Então, sem Deus e sem Jesus, nós não somos nada. Jesus é o caminho que nos leva para a salvação, para a vida eterna, sabe? A vida aqui na Terra, você pode ter tudo de bom aqui na Terra. Ter uma vida maravilhosa, ter tudo que você sempre sonhou. E no final das contas, você perder a sua salvação, acaba que isso não vale de nada, porque a vida aqui na Terra é passageira, mas a vida depois da morte é eterna. Ou no abismo, ou na escuridão, nas trevas, é a vida eterna nas trevas, ou no reino dos céus, é vida eterna no reino dos céus. Então, seguindo o caminho de Jesus, seguindo Jesus, você está no próprio caminho certo, porque Jesus é o próprio caminho, como diz aqui, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus a não ser por Ele, a não ser por intermédio dEle, por intermédio de Jesus. Ninguém chega até Deus a não ser pela intercessão de Jesus. Sem a intercessão de Jesus, ninguém consegue chegar até Deus. Então, Ele é o próprio caminho que nos leva para a vida eterna, para o caminho da salvação, para o caminho que nós devemos seguir, né? Quão bom seria se todos seguissem esse caminho, mas sabemos que nem todos irão seguir esse caminho que nos leva para a salvação. Mas saiba que ainda é tempo de fazer a escolha certa. Deus não tem alegria quando uma pessoa vai para as trevas, vai para o abismo. Deus não se alegra com isso, porque a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Mas Deus é tão bom conosco que Ele nos dá o livre arbítrio de fazer as escolhas que nós quisermos. Então, muitas vezes as nossas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus e muitas vezes nós sofremos as consequências. Não é verdade? Então, que você possa fazer a escolha certa. Escolher Jesus, porque Ele é o próprio caminho. Em nome do Senhor Jesus. Jesus é o caminho. Essa é a palavra de hoje. João capítulo 14, versículo 6. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Ó, um beijo no seu coração.
Um forte abraço para você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua vida. Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, né? E que Papai do Céu nos abençoe sempre, realize os nossos sonhos, prospere os nossos caminhos, nos proteja de todo mal. Amém. Até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de hoje para você é justamente o título dessa passagem aqui. Jesus acalma a tempestade. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo, nós acabamos de ler uma passagem aonde fala que os discípulos estavam em um barco navegando em alto mar. Jesus estava nesse barco. E Jesus pegou um sono, dormiu tranquilamente. Enquanto Jesus dormia, veio uma tempestade muito grande, a ponto do barco quase afundar, do barco quase ir a pique. E os discípulos ficaram apavorados, desesperados, achando que iriam morrer. E acordaram Jesus rapidamente, desesperados, achando que iriam morrer afogados naquela tempestade. E Jesus acordou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e o mar ficou calmo, o vento passou, ficou tudo tranquilo, ficou tudo calmo, e Jesus fez uma pergunta para eles: onde está a fé de vocês? E eles ficaram tudo apavorados e ao mesmo tempo ficaram admirados, se perguntando: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia! O que eu entendo com isso, meus irmãos? Jesus está no barco. De repente você está desesperado, desesperada com os problemas da vida, com as preocupações da vida, e Jesus está no barco dormindo tranquilamente. E você está desesperado achando que o seu barco vai afundar. Você está desesperado, desesperada, achando que o seu sofrimento vai te afundar, que você vai se afundar nesse sofrimento. E Jesus está no barco, dormindo tranquilamente.
E o que Ele quer é que você tenha fé. Que você fique tranquilo, tranquila, porque a tempestade vai passar. Ora, se nós pararmos para refletir, o Mestre, o Filho de Deus, estava no barco. Tem noção? O Filho de Deus estava no barco. E se o Filho de Deus estava dormindo diante das tempestades, por que ficar apavorado? Porque o próprio Mestre estava dormindo tranquilamente. Por que os discípulos ficaram apavorados? Sabe por quê? Por falta de fé. Se eles tivessem fé, eles poderiam pensar assim: poxa, o Mestre está aqui no barco. O Filho do Deus Altíssimo está aqui no barco. Nada vai acontecer conosco, como diz lá em Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas não, eles ficaram apavorados achando que ia morrer. E na vida nós somos assim. Às vezes Jesus está na tua casa, meu irmão. Jesus está na tua casa, minha irmã. Sabe aquele filho rebelde, aquela filha rebelde? Aquele neto, aquela neta rebelde? Sabe aquele familiar rebelde? Sabe essa dívida, os problemas financeiros? Sabe as enfermidades? Sabe os males espirituais? As palavras de maldição? Sabe as preocupações do dia a dia? Deus está na sua casa. O barco representa a nossa casa, a nossa morada. E Jesus está em nossa casa, muitas vezes. Na maioria das vezes Ele está. Só que nós enxergamos mais os problemas do que o próprio Senhor Jesus. Como nós enxergamos os problemas em vez de enxergar Jesus, nós se apavoramos, nós ficamos completamente desesperados diante das dificuldades, seja um problema familiar, seja uma doença, seja um problema na relação sentimental, na relação amorosa, no casamento, no namoro, no noivado, ou até mesmo a falta de um namoro, pessoa que está solteira. Enfim, seja um problema espiritual, Deus está no barco, Jesus está no barco, o Filho de Deus está no barco, acalmando a tempestade. Jesus acalma a tempestade na sua vida. Jesus acalma a tempestade na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, não tem por que se preocupar. Não tem por que ficar desesperado, desesperada. Porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, nenhum mal me caminho acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa. Se Jesus está no barco, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém! Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa fé. Faltou essa fé com os discípulos. Os discípulos não tiveram essa fé. Se eles tivessem essa fé, aquela tempestade teria passado sem Jesus ter repreendido a tempestade e o vento. Porque Jesus estava ali no barco, nada ia acontecer com eles. Agora, nós se preocupamos bastante com os problemas da vida e esquecemos de enxergar Jesus em nossas vidas. E Jesus está em nossas vidas, e se Ele está em nossas vidas, todos os problemas da nossa vida serão resolvidos. Amém, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui porque eu tenho pouco tempo para falar com você. Tenho apenas 10 minutos para falar para você. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Lembre-se sempre, Jesus está no barco e Ele acalma a tempestade. João capítulo 8, a partir do versículo 22. Amém? Obrigado por me assistir, que Papai do Céu nos abençoe. Papai do Céu abençoe sua casa, sua vida, sua família. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.
Que Deus nos abençoe sempre. Amém e amém. Tchau, até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está em João, capítulo 20, e o versículo de número 23. João, capítulo 20, e o versículo de número 23. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem aqui, se nós lemos a partir do versículo 19, né? No capítulo 20 inteiro, até o versículo 30, fala sobre a ressurreição de Jesus, né? E nessa passagem aqui, Jesus tinha aparecido para os discípulos, logo depois que ele ressuscitou. Ele apareceu, né? Ele apareceu a primeira vez para Maria Madalena, depois ele apareceu para os discípulos, em nome do Senhor Jesus. E os discípulos viram ele ressuscitado, e Jesus falou: que a paz esteja convosco. Jesus falou diversas coisas para eles, entre elas esse versículo aqui. Jesus falou para eles, ó: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então a palavra de hoje para você, meu irmão, minha irmã, é: perdoe. E outra coisa também: peça perdão se for preciso. Perdoe e peça perdão se for preciso. Sabe por quê? Porque se nós não perdoarmos, como é que Deus vai nos perdoar? Se nós não pedimos perdão para as pessoas quando nós erramos, como é que nós vamos aceitar o perdão das pessoas quando elas vierem pedir perdão para nós? Então, nós temos que ser sábios, porque uma das maiores sabedorias é você saber perdoar, é você também pedir perdão, reconhecer que você errou, reconhecer que você pecou, que você cometeu erros. É uma sabedoria. Aceitar também as desculpas das pessoas, perdoar as pessoas com aquele pensamento: poxa, aquela pessoa agiu errado comigo, mas ela se arrependeu, ela me pediu perdão. Então é necessário perdoar, porque a sabedoria está no perdão. A sabedoria está em você perdoar, e a sabedoria está em você pedir perdão. Então tem essas duas sabedorias, que é saber perdoar e saber pedir perdão. Só isso que eu tenho para te falar. Saiba perdoar as pessoas e também saiba pedir perdão. Porque se você não perdoar as pessoas, não adianta pedir perdão para Deus, que Ele não vai te perdoar enquanto você não abrir o seu coração e perdoar quem te feriu, quem te magoou, quem te machucou. Perdoe. E outra coisa: peça perdão. Se você feriu alguém, se você machucou alguém, disse alguma coisa que não era para dizer e feriu essa pessoa, peça perdão, ainda há tempo. Peça perdão para essa pessoa, faça as pazes com essa pessoa. E quando nós temos esse ato de perdoar e de pedir perdão, Deus se agrada de nós e Ele nos perdoa. Então, para que Deus possa nos perdoar, é necessário que nós também possamos pedir perdão e também aceitar o perdão das pessoas, né? Perdoar as pessoas, pedir perdão quando nós falhamos, quando nós erramos,
e também aceitar o perdão das pessoas, que assim Deus estará se agradando de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Perdoe para ser perdoado por Deus. Peça perdão se for preciso. Perdoe e peça perdão, que assim você estará agradando o Espírito Santo de Deus e Ele com certeza irá te perdoar de todos os males que você fez. Quando nós se arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa. Mas é necessário que nós também venhamos perdoar o nosso próximo, que nos feriu, que nos machucou, que nos fez muito mal. É necessário nós perdoarmos. É difícil, nós temos que perdoarmos e também temos que pedir perdão quando nós erramos também. Amém? Muito obrigado por me assistir até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Perdoe e peça perdão se for preciso, para que Deus venha te perdoar. Tá bom? João capítulo 20 e o versículo 23. Quando você puder, medite no livro de João, no capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus, né? Aquela passagem maravilhosa da ressurreição de Jesus. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. A palavra de hoje é: perdoe e peça perdão para que Deus venha te perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau e fique com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 12. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 12, que diz assim, em nome do Senhor Jesus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo de qualquer lugar desse Brasil, talvez até fora do Brasil, o que está acontecendo com o mundo é uma coisa muito séria. Sabe, existe muita maldade nesse mundo. O que está acontecendo com o Brasil, a gente vê aí diversas maldades acontecendo, né? Recentemente agora nas escolas, atentado às escolas, né? E a gente vê a criminalidade aumentando cada vez mais. Nós vemos o amor das pessoas se esfriando cada vez mais. É filho matando pai, é mãe matando filho, e etc. É marido matando esposa. Então, a maldade, ela parece que ela está se multiplicando em nossa nação, não só em nossa nação, mas no mundo inteiro. E as pessoas parece que perderam o amor pelo próximo, parece que perderam, como é que eu posso dizer, a sensibilidade no coração, né? Como diz aqui, ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. As maldades têm sido aumentadas cada vez mais. Cada dia que passa, as pessoas têm alimentado maldade no seu coração, têm alimentado violência no seu coração. Se você ler no livro de Mateus capítulo 24 inteiro, o texto inteiro do livro de Mateus, do livro de Mateus capítulo 24, se você ler o capítulo 24 de Mateus inteiro, você vai ver que fala sobre os sinais dos finais dos tempos, né? Os sinais dos finais dos tempos. E
E o aumento da maldade, a crueldade no meio dos seres humanos que muitas vezes parecem mais animais, parecem mais bichos, seres irracionais do que seres humanos. Essa aqui é a verdade. Tem muitas pessoas boas nesse mundo, é verdade. Ainda existem muitas pessoas boas nesse mundo, mas o amor de muitos estão se esfriando. As pessoas estão sendo tomadas pela maldade, em nome do Senhor Jesus. E a palavra desse vídeo, o tema desse vídeo é: o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão perdendo o amor ao próximo, estão matando por coisas banais. E mesmo que fosse coisas graves, não existe justificativa para matar, para cometer assassinatos, para cometer maldades. Nada justifica. E nós precisamos ficar atento ao final dos tempos, porque Jesus irá vir buscar a igreja. Jesus virá vir buscar os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. E o final dos tempos, por mais que isso possa parecer meio clichê, eu ficar falando que isso é o final dos tempos e tal, mas é verdade. A Bíblia diz que tudo isso iria acontecer guerras, iria acontecer, a criminalidade iria aumentar, as doenças, iriam surgir doenças, vírus, iria surgir diversos tipos de peste, de doenças, as pessoas iriam cometer crimes, assassinatos, o amor iria se esfriar, e diversas outras profecias que estão se cumprindo já há bastante tempo, já não é de agora não, já tem bastante tempo, e nós precisamos ficar atentos. Eu quero prestar minha solidariedade a todas as vítimas, os familiares das vítimas das escolas que foram atentadas, que sofreram atentados, os familiares que de repente perdeu um ente querido para a criminalidade, sofreu algum assalto e aquele famoso latrocínio, né, roubo seguido de morte, morreu. E muitas vezes uma pessoa que mora em comunidade, que mora em favela, foi atingido por bala perdida, uma pessoa de bem, um trabalhador, um homem de bem, uma mulher de bem, foi atingido com a bala perdida e acabou perdendo sua vida. De repente uma criança também, crianças são atingidas com balas perdidas do tráfico, né, da milícia e etc. Então, assim, eu presto solidariedade a quem sofreu algum tipo de violência, em nome do Senhor Jesus, aos familiares também, porque, assim, temos que se agarrar com Deus, meus irmãos, porque a vida é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar. Então, temos que se agarrar com Deus, com a palavra de Deus, fazer nossas orações, ir à igreja, visitar a igreja, ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma pregação, ouvir um louvor, porque as coisas não estão fáceis não, as coisas estão difíceis, e perante a Bíblia as coisas vão piorar, né, por causa do aumento da maldade, e como diz aqui, o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo, essas profecias já estão se acontecendo, e nós temos que ter fé em Jesus para que nos proteja em qualquer lugar que nós estiver, nos proteja do assalto, nos proteja de todo tipo de maldade humana contra nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Reflita sobre essa palavra, né? Que o amor de muitos está se esfriando. Reflita sobre essa palavra,
Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Mateus capítulo 24, versículo 12. O amor de muitos está se esfriando, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Muito obrigado por me assistir. Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém e amém. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de Provérbios, capítulo 28 e o versículo 25. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 25. O livro de Provérbios, para quem não sabe, foi escrito pelo rei Salomão, o rei mais rico e o rei mais sábio que já existiu na face da terra. Vamos estar lendo essa passagem, vamos estar lendo esse versículo de Provérbios capítulo 8 e o versículo 25, vamos estar lendo. Diz assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se é o seu caso, eu torço para que não seja, mas a palavra de hoje é: não seja uma pessoa gananciosa. Não seja uma pessoa gananciosa. Sabe por quê? Porque a ganância atrai o egoísmo, faz com que você só pense só no seu próprio umbigo, não olhe para o lado, não olhe para o seu redor, não olhe para quem realmente precisa. A ganância nos torna pessoas completamente insuportáveis, completamente fúteis, completamente soberbas, completamente errôneas. Pessoas completamente erradas em suas atitudes, porque a ganância nos induz ao erro. A ganância nos induz ao abismo. Eu costumo dizer que existe diferença entre ambição e ganância. Eu vou te dar um exemplo do que é ambição. A pessoa mora de aluguel e ela tem a ambição de ter a casa dela própria, a casa própria dela. Outro tipo de exemplo de ambição. A pessoa anda a pé e ela tem a ambição de querer comprar um carro, de trabalhar e comprar um carro próprio. Agora a ganância é diferente. A ganância é você já ter e querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, mais. E com isso você fica insaciável, a pessoa fica insaciável por poder, fica insaciável por riquezas, insaciável por bens materiais e se torna uma pessoa completamente egoísta, uma pessoa completamente soberba, uma pessoa completamente errada, né? Então, que nós possamos refletir como está a nossa vida. Será que nós estamos sendo ambiciosos, tendo ambição, sabe, de conquistar nossas coisas, de trabalhar e conquistar nossas coisas? Você que está estudando também, se profissionalizando, ter as suas coisas, ter a sua independência, comprar as suas coisas, isso não é problema. Isso é uma ambição, isso é um sonho, é um projeto que você tem. O problema é você ficar só pautado em querer ter coisas que muitas vezes você já tem, mas você quer ter em grandes quantidades. O ganancioso, geralmente a pessoa gananciosa, ela já tem uma coisa, mas ela quer ter em grandes quantidades. Por exemplo, a pessoa já tem dinheiro, já tem uma condição financeira boa,
mas ela quer ter uma condição ainda maior, mais do que ela já tem. Isso é uma espécie de ganância. Existe um ditado que diz que tudo em excesso faz mal. Tudo que é demais, tudo que é em grandes quantias faz mal. Grandes quantidades faz mal. Até um copo d'água tem limite. Se você ultrapassar o limite do copo, vai transbordar, vai molhar tudo, vai molhar a mesa, vai molhar o chão, você vai poder até escorregar depois e cair no chão, porque se o chão tiver piso e tiver molhado, fica escorregadio. Quando um copo ele é muito cheio, até a boca, ele transborda, derrama sobre a mesa, derrama sobre o chão. E assim somos nós, quando nós se enchemos de muitas coisas, querendo muitas coisas, quando nós se enchemos de ganância, nós transbordamos de ganância, nós transbordamos de egoísmo. Então que nós possamos se esvaziar da ganância, ter a ambição sim de ter as nossas coisas tudo certinho. A pessoa que está endividada, por exemplo, tem a ambição, tem sonhos, tem projetos de ter as suas contas todas quitadas. A pessoa que está negativada tem sonhos, tem ambição de limpar o seu nome do SPC, do Serasa. Enfim, a ambição não é problema, o problema é a ganância. Não podemos ser gananciosos. Amém? Fica com essa palavra. Provérbios capítulo 28, versículo 25, que diz assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Essa foi a palavra de hoje, Provérbios 28, 25. E eu vou ficando por aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que Deus nos abençoe sempre. Amém, amém e amém. Tchau, até o próximo vídeo.